Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, apostos para mais um programa, mais um prazeroso programa. Nosso convidado de hoje é um verdadeiro personagem do mundo da bola. Alguém que o futebol propiciou vencer na vida e que soube, como poucos, mais do que amealhar, guardar para desfrutar ao longo da vida. E como não poderia deixar de ser, não foi fácil essa sua labuta. Mas como um bom rapaz humilde, oriundo de muitas dificuldades, teve a cabeça no lugar e se inseriu num seleto grupo de ex-jogadores bem-sucedidos e, como disse, com a cabeça no lugar. Estamos falando do talentosíssimo meia-esquerda William Cleide Boaventura. O William Boaventura, que construiu toda a sua carreira praticamente de atleta profissional em clubes da Europa Oriental, em países gélidos, mas cujo futebol rápido, lépido, conseguiu se fazer um vencedor. O William nasceu em Timóteo, no dia 14 de fevereiro de 1980, filho da guerreira dona Ana Lima Boaventura, tendo um irmão, o Ender Lúcio. Já tem 3 filhos, os gêmeos Arthur, Pablo e o Herbert. Sua história no futebol é muito interessante, digna de reverência. Começou na escolinha do Industrial, no bairro Timirim, em Timóteo, sob o comando do Exupério. De lá, para o Palmeiras do bairro Primavera, em seguida para o Acesita e depois para o São Cristóvão. Com 15 anos foi para os juniores do Florestino, onde fez somente 2 jogos, sendo então levado para o infantil do Cruzeiro para um teste. Com poucos treinos, o então técnico do infantil do Cruzeiro, Ney Franco, o aprovou e pediu logo a sua inscrição. No Clube Celeste ficou até por volta de 19, 20 anos de idade, atuando depois no juvenil, nos juniores e no então expressivo de Vantuil Rodrigues, que era um mistão de jogadores de base para ganhar experiência e de profissionais pouco aproveitados na equipe principal. Veio então para o Ipatinga, adquiriu uma certa experiência. Ficou um ano jogando na meia e às vezes de lateral esquerdo. Depois, o Cruzeiro o emprestou para Cabo Friense, onde jogou também como profissional um campeonato estadual do Rio de Janeiro. Seu talento despertou interesse de empresários ligados a clubes do exterior e ele topou o desafio. Foi com a cara e a coragem para a distante ilha do Chipre, comprado pelo AEL Limassol, um clube mediano. 2 temporadas depois foi para o Anorthosis Farmagusta, clube mais abastado, e de lá para uma incrível experiência no futebol ucraniano, inicialmente no Metalurg Donetsk, e de lá para outra experiência fantástica, em todos os sentidos no futebol russo, no Kurbain, da cidade Krasnodar. Depois, retorno à Ucrânia, e depois, mais 3 anos no Apoel, o poderoso clube do Chipre, para disputar as principais competições europeias, como a Champions League. Nesses anos todos foram 2 títulos de campeão cipriota e um título da Taça do Chipre, além de destacar as atuações dos campeonatos da Ucrânia e da Rússia. Enfim, uma carreira fantástica, de sucesso, muitos milhares de quilômetros longe de casa, mas que o menino obstinado, guerreiro de Timóteo conseguiu vencer com maestria. Fez sucesso e uma estável situação financeira, amealhou amigos e deixou inúmeras portas abertas. Para contar essas tantas passagens, o trouxemos aqui, no História da Bola. Dividiremos com ele bons momentos e aprenderemos outras boas histórias. William, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do História da Bola. Já não é sem tempo. Você foi nascido e criado em Timóteo. Você me contava nos bastidores de que era uma espécie de torcedor que acompanhava o time do Florestino. Costumava buscar até as bolas dos jogadores, dia de treinos, dia de jogos. Como é que era isso? Exato, é um prazer estar aqui com vocês. Quando tinha treinamento no estádio lá do Florestino, eu conseguia assistir da casa da minha mãe, porque a gente morava na favela, e lá do alto dava para ver o campo. E quando começava os treinos, eu já corria, e ficar ao lado daqueles jogadores antigamente, era como se estivesse do lado de grandes ídolos do futebol hoje. Me senti totalmente entusiasmado por estar ali. Você já os tinha como ídolo, acompanhava nos treinos de jogos. Você era torcedor do Florestino? Eu era torcedor do Florestino. Já tinha aquele jogador como ídolo. Ficava no alambrado, dando dura nos caras? Como é que é? Não, dando dura não, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Eu torcia bastante e um dos meus sonhos era querer jogar como aqueles caras. Você já tinha na cabeça? Já tinha na cabeça. Quero ser jogador. Você queria jogar no Florestino, inicialmente? Eu queria jogar no Florestino, só que nessa época o Florestino não tinha uma categoria de base. A base para a minha idade que eu tinha. Então, 10 anos? Não, eu já estava com 6 anos já. Eu tinha 6 anos, já acompanhava e ali não tinha treinamento para garotos dessa idade, né? Foi então que a minha mãe sempre foi incentivadora dos meus sonhos, desde pequenininha. E aí ela pegou e me levou para o Industrial. Você era garotinho? Já era menininho. Só que no Industrial também não tinha jogadores da minha idade. Já era jogadores de 9, 10 anos.
E ela insistiu com o senhor Zilpério para que eu pudesse treinar um pouquinho. E foi assim que ele pegou e liberou. Eu lembro que ele me pegou a bola e falou assim, vamos ver se esse garoto tem controle de bola. Jogou a bola no meu peito. Jogou no seu peito, Jogou no meu peito. Antigamente a bola não é como essas bolas de hoje, levinha. Era uma bola de couro mais dura. E quando ele jogou a bola no meu peito, eu caí para trás, não consegui dominar a bola. Muito magrinho? Magrinho, raquíticozinho. Mas aí quando ele jogou a bola no chão, ele já viu que já tinha uma certa habilidade. Quando jogou no chão, deu para fazer o controle. Já viu que tinha habilidade. Ele pegou e falou com a minha mãe, ó, vamos deixar ele treinar com esses meninos mais velhos aqui mesmo, que com um pouquinho do tempo ele vai se adaptando. E assim foi. Aqui foi a realização de um sonho? Foi a realização de um sonho. E eu acredito que isso facilitou pra caramba na minha vida profissional, porque eu sempre joguei com pessoas que tinham idade acima da minha. Então isso fazia com que eu me esforçasse mais, pegava as pessoas, os jogadores mais duros, né? Se eu pegasse menino da minha idade mesmo, naquela época eu fazia diferença com os meninos. E você já era habilidoso, o pessoal já chegava junto já também. O pessoal já chegava junto. Até porque eles não queriam perder para o menino mais novo, né? Então já chegava atropelando mesmo se eu tivesse oportunidade. Tá, você ficou no Industrial por quanto tempo? Aí eu fiquei aproximadamente 1 ano no Industrial. E de lá foi para o Palmeiras, para a escolinha do Palmeiras, né? Eu só saí do Industrial porque minha mãe tinha que estar bancando a passagem sempre. Antigamente não tinha incentivo que tem hoje. E a gente não tinha condições de comprar bicicleta, e eu era novinho demais, então toda vez que ia ela tinha que me acompanhar. E isso foi pesando no lado financeiro da minha mãe, que sempre foi uma doméstica, né? E depois quem te levou para o Palmeiras? Ela mesma? Aí o Edinho que me levou para o Palmeiras, me viu jogando nos torneiozinhos de bairro, pegou e me viu jogando. Edinho é uma pessoa ligada ao Palmeiras. Ao Palmeiras, né? E ele pegou e comprou uma bicicleta para mim e falou, ó, você vai estar treinando todo dia de bicicleta. Toda vez que tiver treino, você vai na bicicleta e vai treinar com a gente. E aí esse Edinho, ele ficou como um pai para mim, porque ficou me acompanhando, no que eu precisava ele ajudava, conversava com a minha mãe. Mas você não era um menino peralta, você era um menino mais tranquilo, você não era daqueles não, que eu sempre fui aquele garoto você era juizado. Comportado, eu era muito introvertido, eu ficava muito na minha, sempre fui muito pé no chão, né? Aí do Palmeiras você chegou até o infantil no Palmeiras ou não? Não, eu não cheguei a ficar no infantil, porque no infantil, quando eu tinha idade infantil, eu já fui pro Cruzeiro, né? Exato, mas do Palmeiras então, foi quanto tempo? Eu fiquei mais ou menos de 10 anos aos 11 anos e meio no Palmeiras. Com 12 anos eu fui para a Cesita. Já a escolinha do Daniel. Escolinha do Daniel. Fui para a Cesita, fiquei 1 ano na escolinha da Cesita e fui para o São Cristóvão. São Cristóvão já jogando também aqueles campeonatos... De meninada também, de molecada. Fui para o São Cristóvão, aí ficava jogando muito torneio de quadra, campeonatozinho de quadra, aí eu era sócio daquele Clube Chopana, aí tinha muito torneio de quadra, tinha torneio de society, eu já jogava com as pessoas que já eram mais velhas já, eu jogava mais com o pessoal mais velho. Aí depois você acabou realizando o sonho de jogar no Florestino. Exato. Foram 2 jogos só, como é que foi isso? Foram 2 jogos. Aí eu estava com 14 anos e o Florestino estava montando um time para tentar ser campeão municipal na categoria de júniors. Teve um convite para mim fazer um treino com o pessoal, até porque 14 anos está muito novo para a idade de júnior. Júnior já é com 18, até 19, né? Se joga júnior. Eu estava com 14 anos, estava muito novo e o treinador nosso era o Cifrone. E ele olhou para mim e falou, acho que esse garoto não vai dar certo não, porque ele é muito pequenininho, magrinho. E aí foi a mesma história com o Zilpério. Jogaram a bola no chão, me destaquei e falei, não, vamos escrever ele. Ah, você chegou a fazer treino? Eu treinei para ver se ia dar conta, né? Ele deu uma olhada para ver se ia dar conta. Treinei, já me inscreveram. Aí fomos participar do campeonato, eu lembro que o primeiro jogo foi com o Mensageiro, Florestino e Mensageiro era muita rivalidade, naquela época os campos ficavam cheios ainda. E no primeiro lance de jogo, cruzaram a bola lá, sobrou fora da área, matei no peito, bati, a bola foi lá no ângulo, 1-0 para nós. Ali eu já fiquei... Ganhou moral. Aí já peguei moral, e aí comecei a deitar e rolar no jogo. Tá, e foram 2 jogos. 2 jogos. Aí jogamos contra a Cesita. Não, contra a Cesita. Fomos jogar contra a Cesita no campo da Cesita, ganhamos também, ganhamos de 4-2. Joguei muito bem esse jogo. Por sinal, tive uma contusão no meu tornozelo ficou inchado. Esse jogo foi num domingo e na segunda-feira o Edinho me acompanhando e falamos assim, nós vamos no Cruzeiro fazer um teste. Aí, como é que ficou a cabeça? Eu já fiquei, não é que eu já não estava esperando mais, assim, eu queria... Eu acho que o Cruzeiro... Eu sempre tive esse sonho de jogar num time profissional desde pequeno, mas eu já estava chegando a um ponto que se eu fosse apenas um bom jogador na minha cidade, eu já estaria satisfeito. Já estaria realizando... Era um sonho muito distante naquela altura.
não é que era um sonho muito distante naquela altura, mas eu já não pensava grande. Ah, não pensava. Né? Eu sabia que eu poderia conseguir algo a mais, mas eu estava satisfeito com aquilo. Teve aquela euforia no começo, mas depois pensei, será que vai dar certo? Será que não vai? Até então, o momento que nós fomos fazer o teste. Foi para Belo Horizonte? Fomos para Belo Horizonte. Fomos para Belo Horizonte, não tinha vaga no alojamento, tive para ir para a casa de um amigo meu que eu fiz depois, né? Que jogava no Cruzeiro, ele cedeu a casa, não está ficando com ele. Ficamos uma semana. Quem? Eduardo. Hoje ele é advogado e a gente mantém contato ainda. A gente é muito próximo. Abriu as portas. Abriu as portas, com certeza. E na Toquinha, os quartos eram divididos era 8 pessoas em cada quarto. Então, era óbvio que tinha que sair um atleta para a minha entrada. E como eu era da posição do Itamar, que é de Itabira... O Itamar. Depois jogou no Palmeiras. Palmeiras, São Paulo, foi para o México, China, Flamengo. E o Itamar teve que dar licença para mim poder ocupar a vaga do Itamar. Dispensaram o Itamar. O Ney dispensou o Itamar e eu fui para o lugar do Itamar. E tanto é que quando a gente jogava Cruzeiro e Valério, que ele voltou para Itabira, foi jogar no Valério, ele falava, negão, você roubou minha vaga. Eu estou aqui no Valério por sua causa. Mas Deus foi tão bom que as coisas deu certo para ele. Graças a Deus também, você se encaminhou para ele. São amigos hoje? Somos amigos. E quando não dá certo no lugar, e se a pessoa trabalha bem honestamente, em outro lugar vai. Assim é a vida. E no infantil do Cruzeiro você se firmou como titular já? Eu já cheguei aí, graças a Deus consegui mostrar minhas habilidades ali dentro de campo. O primeiro jogo não fui titular, até porque o Ney foi coerente, né? Quem estava jogando. Mas do segundo jogo em diante, eu me permaneci como titular na minha posição. Aí você fez a base toda no Cruzeiro, né? Infantil, juvenil, o expressinho, né? Um misto de juniores. Depois veio parar no Ipatinga. Depois vim parar no Ipatinga. Como é que foi essa... Olha, quando você chega no nível do Cruzeiro, com todo respeito ao Ipatinga, aos times dos interiores, porque quando eu já estava no Cruzeiro, aí a minha ambição era muito maior do que aquilo que eu já pensava. Já almejava uma coisa muito maior. E minha vinda para o Ipatinga foi até contra a minha vontade. Foi contra a minha vontade, porque eu queria permanecer, mas só que eles queriam que eu pegasse um pouquinho mais de experiência. E dentro dessa vinda, eu tinha ainda mais um ano de junho, ao qual nós fizemos um campeonato em Passos de Minas, um torneio, e nós jogamos contra o Corinthians. O jogo de abertura e a final. E nós fomos campeões em cima do Corinthians, e por sinal eu joguei muito bem esses 2 jogos contra ele. E quando o Corinthians ficou sabendo que eu não ia disputar a Taça São Paulo para o Cruzeiro, eles vieram atrás. Vieram atrás através do Orlando da Hora, né? Que é um empresário. Vieram atrás e queria que fosse com passe estipulado. Naquela época, com passe estipulado, o valor de 500 mil, que seria um empréstimo meu e do Beto, lateral esquerdo, que foi campeão mineiro com o Ipatinga. Exatamente, o Beto. E até então, nosso diretor na base era o Fausto. Faustão. E o Faustão não quis me liberar para me fazer para disputar essa Taça São Paulo com o Corinthians. E liberou o Beto. O Beto foi. O Beto foi, mas ele não me quis liberar. Ele falou, você vai para o Ipatinga, pegar a experiência, isso e aquilo. E como eu falei, a gente chegando no Ipatinga, a gente está com aquele sonho, aquela ambição. Dá um certo baque, certo baque, e eu senti muito. Meu psicológico foi para baixo. Eu sabia que era uma oportunidade boa. Eu vim ganhando mais dinheiro que eu ganhava no Cruzeiro, porque no Cruzeiro eu ganhava ajuda de curso, praticamente. Já tinha contrato, eles assinaram meu contrato. Com 16 anos eu fiz meu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. Vim ganhando um dinheiro melhor no Ipatinga, mas não era aquilo que eu queria. A missão profissional de Horizontes não era aquela. Não era aquela, né? Tem aquele baque, você sai do Cruzeiro, aí vem para o Ipatinga, a gente fica um pouco assim, né? Acabou cumprindo uma temporada. Acabei cumprindo uma temporada. Cheguei na época eu cheguei no Júnior. Nos juniores. O técnico era o Gerson Evaristo. Gerson Evaristo, por sinal, muito boa pessoa. E aí o senhor Pedro Rocha, nós fazíamos amistosos, treino, né? Treinamento júnior profissional. Pedro Rocha me viu, gostou de mim, aí pediu para me treinar com o pessoal do profissional. Aí eu comecei a treinar com o profissional. Só que a minha oportunidade de começar a jogar foi exatamente com o Vantuil Rodrigues. Pois da vinda do Vantuil que te exatamente. Como... Porque o Pedro Rocha saiu, né? Acabou não ficando muito tempo. Acabou não ficando muito tempo, aí veio o Vantuil. O Vantuil já me conhecia do Cruzeiro, sabia do meu potencial, e aí sim ele começou a trabalhar comigo. Aí venceu essa temporada e você retornou ao Cruzeiro. Certo, isso. Aí eu voltei ao Cruzeiro e fui para Cabo Frio. Para Cabo Friense, quando o Cruzeiro Cabo tinha Friense. Aquele goleiro Gatti, jogava lá. Exatamente. E Cabo Frio foi assim, foi muito bom, por quê? Até no sentido financeiro. Porque a equipe da Cabo Friense
ela era patrocinada pela prefeitura. Aham. A prefeitura de Cabo Frio recebia muito dinheiro através do rolo de petróleo que era Do Roger Beck. explorado nas Até praias, hoje, né? Até hoje. Exatamente. Então eu lembro que o prefeito, a gente jogava quarta e domingo. O prefeito chegava com 40 mil reais numa bolsa e falava, vocês jogar, divide o dinheiro. Bicho de 40 pau. E aí cada jogador pegava 7 mil reais. Aí para um menino que, só de bicho, um menino que tinha 19 para 20 anos, já ficava satisfeito com aquilo tudo, né? Aí, quer dizer, então, aí tinha mais entusiasmo para jogar. Aí já tinha mais entusiasmo. Aí você né? chegou, jogou como titular. Aí eu já era titular já. Aí já tinha me firmado com... A 10 era sua. A 10 era minha, já tinha me firmado com... Quem era o treinador na época? O treinador, ele até faleceu esse tempo atrás, foi Moisés Paulada, jogou no Bangu. Ah, o Moisés, o zagueirão. Moisés foi o meu Zagueiro, treinador. Gostava muito de mim, era um treinador que trabalhava muito psicológico do jogador, né? Conversava muito. Me chamava de Mineirinho. Mineirinho? Mineirinho. E aí... Você fez um campeonato estadual do Rio de Janeiro? Aí fiz o campeonato estadual. Aí teve o interesse de Oswaldo Oliveira, na época ele estava no Fluminense. Uhum. Como a Cabo Friense tinha muito dinheiro, eles pediram dinheiro, eles não quiseram liberar, né? Porque quando você mexe com um clube que tem dinheiro, né, com pessoas que têm dinheiro, se não der que você quer, eles não faz nem diferença. E fiquei chateado. Aí depois, quando veio o grupo de empresários gregos, ofereceram uma quantia maior, eles pegaram e me venderam. E como te compraram um grupo de empresários gregos, é isso? Um grupo de Só compraram você à época? Só me compraram. Me compraram. Me viram um jogo que eu fiz contra o Flamengo. Isso foi um jogo que nós fizemos contra o Flamengo. Geralmente eles vêm, né? Esses europeus vêm nesses jogos quando você menos imagina, um time pequeno contra um time grande. E esse jogo foi em Cabo Frio ou foi no Maracanã? Esse jogo foi no Maracanã. Você considera que jogou bem ou... Fiz uma boa partida. Conseguiu agradar os olhos do patrão? Consegui agradar os olhos do patrão. Eles pegaram e me compraram, foi aí que começou a trajetória. Quando te compraram, você tinha noção de que você teria que jogar no exterior, em países longínquos, não sabia para onde ir? Eu não fazia nem ideia onde ficava Chipre. Mas já te falaram de cara que você iria para o Chipre? Me falaram de cara, você vai para... Não, eu ia para a Grécia. Eu ia para o AIK. Fui jogar no AIK da Grécia. Só que o número de estrangeiros já tinha sido esgotado. Eles pegaram e me levaram para Chipre. E ali eu comecei a pensar, agora que a minha vida vai começar, agora que eu estou começando a me sentir como jogador de verdade. Você atravessou o Atlântico e eu atravessei o oceano e falei, agora é minha vez. Sobre a carreira de sucesso e longeva, né? Foi uma década jogando no Chipre, na Ucrânia, na Rússia, e muitas passagens importantes, inclusive a disputa da Champions League já ao final da carreira, pelo Apoel do Chipre. A gente vai saber no próximo bloco do Histórias da Bola, com o William Boaventura. Até já! Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o William Boaventura, o talentoso meia-esquerda, cria de Timóteo, né? O menino pobre lá de Timóteo, que jogou na base, literalmente na base, né? Do Industrial, do Palmeiras, do São Cristóvão,
do Acesita e do seu Florestino, o clube do coração, que ele sonhava um dia defender, pelo menos defendeu em 2 jogos, e de lá foi para o Cruzeiro, do Cruzeiro no Ipatinga, do Ipatinga na Cabo Friense, da Cabo Friense foi adquirido por um grupo de empresários gregos, que adquiriram seus direitos econômicos à época do Cruzeiro por cerca de R$500 mil, ou $500 mil, vamos saber daqui a pouco, e de lá um voo, uma aventura para um menino de 20 e poucos anos de idade para o Chipre, onde tinha dificuldade de toda a ordem, a primeira delas, da língua. Ô William, como é que foi chegar, quando te deram a notícia que você ia para o Chipre? Você pensou, como é que você perguntou, como é que você o que você iria conversar, como você ia conversar? Ou você não se preocupou com isso? Vamos com a cara e a coragem. No primeiro momento, a euforia foi tão grande, que eu queria era sair do pensou Brasil. nisso? Eu nem pensei, eu falei, essa é a minha oportunidade de estar saindo do Brasil. Estou indo para a Europa e de lá as coisas vão facilitar para mim. E o primeiro clube foi o AEL Limassol. O primeiro clube foi o AEL de Limassol. É um clube da primeira divisão do futebol cipriota? Era da primeira cipriota? divisão. Ele ficava entre o 3º e 4º maior clube do país. Só que era um clube que tinha torcida muito forte. Era como se fosse a Gaviões da Fiel hoje. Levava sinalizador para o estádio, era bomba, foguete. E quando nós chegamos, apresentamos para ir treinar... De qual cidade? De Limassol. Uma cidade litoral lá, né? E quando nós chegamos assim para treinar já no primeiro jogo, antes da pré-temporada, porque lá fora é assim, eles chegam, montam o grupo, levam o grupo para a torcida conhecer, faz um treino ali só para os torcedores verem os novos jogadores. Um treino de reconhecimento da torcida. Ó, é essa turma aqui que nós vamos ter. Esse foi o pessoal que foram contratados, né, os novos jogadores. E só nesse primeiro encontro ali foram 15 mil pessoas. Você pensou assim, eu pensei, aqui ou eu dou certo ou eu tô lascado. Eu estou me sentindo como jogador já. Aqui as coisas já estão começando a firmar. Porque até aqui no Brasil eu já me sentia um jogador profissional, mas não tinha aquela empolgação toda, sabe? O desafio de estar indo para a Europa e de provar também, né? Eu fui comprado, então tem que provar o meu valor aqui. Então aquilo tudo já foi começando a tocar em mim. Um novo jogador foi surgindo. Tinha algum outro brasileiro com você lá no Limassol? Não tinha brasileiro. Ninguém? Tanto é que eu acho que eu fui o 3º ou 4º brasileiro a vestir a camisa do... a chegar em Chipre para jogar futebol. Ah, é? Não tinha muitos jogadores lá brasileiros. Tanto é que foi depois da minha chegada que as portas se abriram para mais jogadores. 2003. 2003. 12 anos atrás, o 4º brasileiro a jogar no futebol cipriota. Jogar no futebol cipriota. Depois desse tempo, depois que eu cheguei, hoje deve ter passado mais de 200 brasileiros. E como é que foi a primeira temporada, assim? Desafio, tem um deslumbre, você morava numa cidade, né, litorânea do mar Mediterrâneo, né? Isso. E como é que foi isso? Como é que você se comunicava? Agora pode contar, não tem problema. Na verdade, a comunicação não tinha fala, né? Era mais através de mímica ali. Eu lembro que eu comecei a morar no hotel e tentava pedir a comida para a cozinheira lá e para o garçom, eles não entendiam de jeito nenhum. Eu tinha que ir dentro da cozinha e mostrar para eles o que eu queria comer. E só tinha frango. Lá era um país que tinha muito porco e eu não comia muito porco. E aí eu começava a bater assim, os braços, falar que eu queria comer frango. A cozinheira chegou um dia e falou assim, para um tradutor que chegou mais tarde, fala para esse menino comer porco porque ele vai acabar voando. Só está comendo frango. Tá. O treinador era cipriota ou era... O treinador era holandês. O holandês gosta do futebol mais jogado, mais vistoso, né? Gosta do futebol mais jogado, mais vistoso. Só que é um futebol que eles gostam também, é muito tático, né? O holandês muito tático. Muito tático. Muito tático. E muitos brasileiros já tiveram problemas com treinadores holandeses, né? Só que esse holandês foi um treinador que gostou muito do meu futebol. E você também sempre foi obediente, né? Sempre fui obediente. Mas chegando lá também eu pude perceber o sentido da palavra profissional. Ah, tá. Né? Eles são muito profissionais. Eu lembro que eles falavam, seja profissional. E você colocou isso na sua mente? Eu coloquei isso na minha mente. Né? Seja profissional. Não vou aprontar, não vou... Nada, né? E eles têm brasileiro como um jogador que tem uma arte imensa, mas que não tem muita responsabilidade. Vê uma preguiça nos jogadores brasileiros. E também, fora o extracampo... O extracampo também já não ajuda, né? São pessoas... O povo brasileiro é um povo festivo. O jogador brasileiro gosta de festa, né? Então eles já viam isso, já falavam, aqui não tem como aprontar, aqui você vai ter que ser profissional. De cara te falaram. Já falaram de cara, né?
Já falaram de Os cara. seus empresários também, que o grupo de empresários... já falaram. Ó, Quem só que era o principal empresário Era o Ianos Kenouris, né? E Janos Kenus é um grego. É um grego, né? Um empresário Sério, forte da época. forte. Sério, mandava e desmandava, era agente FIFA mesmo. Tinha muitos jogadores de nome espalhados no Manchester City, ele tinha vários jogadores. Então, já falou, olha, você está tendo uma oportunidade, aproveita na essa bola, oportunidade sua, Uhum. né? Eu estou mais preocupado é com você, porque eu já tenho a minha vida financeira totalmente feita, então eu estou te dando a oportunidade para você fazer a sua vida. Estou te dando a oportunidade de você jogar um futebol. E a dona Ana, o que ela falava nesse intermédio? O que você fala? Então, minha mãe, no primeiro instante, assim, ela ficou muito feliz, né? Só que, por eu ter sido criado somente com ela, a gente Muito era ligado. muito ligado, muito apegado. A distância. A distância. E depois foi passando o primeiro mês que eu fiquei fora, aí ela já foi sentindo mais, né? Tanto é que depois que eu voltei para casa, ela falava que chorava. E eu também chorava do lado de lá de saudade dela, né? Porque a distância ela foi uma mãe e pai para mim, né? Foi mãe e pai para mim. Incentivador e tal. E a Incentivadora. distância é muito... Era muito, né? E chegou um tempo que eu já tinha 7, 8 anos lá e a minha vida financeira já estava resolvida, graças a Deus. Graças a Deus. Ela já me pedia para voltar, porque já não estava aguentando mais de ficar tanto tempo sem Saudade do filhão. Saudades do filho. Quase que dá uma madeira. Quase dá uma madeira. A primeira temporada no AEL, o time ficou em que lugar do campeonato? Nós ficamos em terceiro lugar. Terceiro lugar. Nós ficamos em terceiro lugar. Tivemos Lá a é só o oportunidade. campeão que vai para a Champions ou vai para uma seletiva da Champions? Lá, nessa época, o campeão ia para uma seletiva da Copa UEFA. Da UEFA ainda? Da nem UEFA, Champions. porque não tinha nem oportunidade para chegar na Nem Champions Champions. ainda. Aham. Né? E nós não tínhamos chegado, nós não chegamos, se nós tivéssemos ficado em segundo lugar, a gente ia para a seletiva da UEFA. Infelizmente não conseguimos, mas foi um grande feito para o clube, porque já tinham vários anos que o clube não tinha chegado ao ponto ao que nós chegamos. Chegaram ao terceiro lugar, nas primeiras posições, mas jogando um futebol bonito, um futebol envolvente. Nós não fomos campeão, mas foi o time que jogou um futebol mais bonito. Mais vistoso, né? Mais vistoso do campeonato. Foram quantas temporadas lá? No AEL eu passei uma temporada, uma temporada e meia. E daí você foi... Eu já fui para a Nortas. Aí foi vendido para o... Foi vendido para o Anortas. Anortas, que é um outro clube do... Anortas Famagusta, do Chipre mesmo. Do Chipre. Tanto é que na época o Anortas era o maior clube que tinha em Chipre. Era o clube de maior poder aquisitivo. Maior poder Você aquisitivo. Fui vendido para o Anortas. Era poder aquisitivo, era o time que era sempre campeão. Nos últimos 7 anos eles levantaram 6 taças. Então era um time que, assim, jogava bonito demais e todo jogador do Chipre... Era o sonho jogar no Anortas. Era o sonho de jogar no Anortas. E você foi, como é que foi a temporada? Então, eu fiz essa primeira temporada com a AEL, foi uma temporada muito boa. Houve o problema da língua. Na segunda temporada, eu já comecei a me soltar mais. Porque eu já estava falando inglês bem fluente. O inglês e o grego. Tava falando mais o inglês e menos o grego, né? Eu me especializei mais no inglês porque o grego já não seria tanto útil para mim, falando se eu no viajasse. Pro mundo afora, pro né? mundo afora popularmente, Exatamente. né? E aí, na segunda temporada, as coisas começaram a correr de uma forma melhor. E lá fora, quando falta 6 meses para o seu contrato acabar, como aqui também, você já pode fazer um vínculo Um pré-contrato com pré-contrato. outro clube. E aí? E eu gostava muito do AEL, porque a torcida cantava muito meu nome, eu marcava gol, eu era como se fosse um ídolo para eles. Você tinha algum apelido lá? Eles me chamavam de Boa, né? Boa? Porque eles falam muito, eles chamam muito os atletas lá através do segundo nome, o último nome. Meu nome é Boa Ventura. Então eles falavam Boa. E cantavam música boa. Boa. E aí teve essa oportunidade de eu estar indo pro Anortas, só que a torcida é muito fanática. E eles viam o Anortas também como rival. Né? Obviamente, né? Obviamente como rival, mas só que eles Se vão... saísse do Palmeiras e fosse jogar no Santos. Exatamente, tipo só assim. que eles veem mais do que aqui no Brasil. É uma rivalidade maior. Né? É um país menor. Toca muito, é um país menor, menor. E o futebol que movimenta o país e tocava muito no orgulho deles. Eles veem o ídolo deles indo para um clube rival. Então, quando eles ficaram sabendo que eu tinha assinado com a Anortas, eu tive que sair da cidade. Saiu. Eu tive que sair da cidade. Literalmente da linha, né? Eu tive que fechar o apartamento que eu morava, pegar as minhas coisas e ir para a cidade de Lárnaca. A quantos quilômetros que era? Ficava a 45 quilômetros. Bem próximo. E aí eu tive que ir para essa cidade para... Eu estava correndo risco de ser linchado na minha cidade. Eles falam muito sobre deuses lá, né? Os gregos, tem que pegar a tradição dos então, deuses. quando eles gostam da pessoa, eles falam... Aquela Isso é como se fosse o nosso deus. Isso. Né? A Representante mitologia grega, né, tem Isso. os seus personagens, né? Exato. Então eles me viam assim e de repente eles me chamavam de traidor. Aí o que eu tinha que fazer? Conversar com o presidente, falar, ó, vamos quebrar o nosso contrato, você já sabe que eu assinei com outro clube e vocês vão ficar me pagando aí
e eu não vou estar satisfeito, porque a torcida já está pegando no meu pé, eu tô correndo risco. E literalmente risco mesmo, porque lá eles são assim, são bem agressivos quando eles gostam. Possessivo, né? Muitos possessivos. E aí nós quebramos o contrato e eu já fui para o Anortes. No Anortes você ficou quanto tempo? Fiquei 2 anos no Anortes. Foi boa a passagem por lá? Foi maravilhosa. Foi lá que você teve o título de campeão da Taça do Chipre? Foi lá, nós fomos campeão da Taça, da Copa e da Supercopa. Da Copa e da Supercopa. Aí, disputamos a UEFA, né? Isso tudo, hoje a gente pode falar, porque esteja à vontade para dizer, mas em termos de cifras, receberia em euros? A gente recebia em euros. Euros, né? Recebíamos em euros. Era um clube assim... Pagamentos em dia? Pagamentos em dia. Se pagamento saísse para cair no sábado, na sexta, quinta-feira já estava na conta. Pagava bônus também, todo jogo você tinha um bônus. Quantia, em termos de comparando com o futebol brasileiro, você ganhava como um jogador que atuava nos clubes de ponta do futebol brasileiro? Seus ex-colegas de Cruzeiro, por exemplo? Não ganhava como os ídolos, né? Os ídolos são a prateleira de cima. Aí isso é uma prateleira, igual você falou, uma prateleira de cima. Mas jogador para mediano, para bom jogador, a gente ganhava mais. Ganhava mais. Porque lá fora o futebol é muito mais profissional do que aqui no Brasil. Então, investidores são muito maiores. Mas, quer dizer, se você dá resultado, você tem... Você é recompensado. Né? Agora, se você não tiver resultado também, se você não tiver resultado, eles já te tiram também. Também. Arruma um jeito, ó. E você também houve poucas contusões, não é isso? Eu tive pouca contusão, né? Eu fui um atleta que... Eu tive uma genética muito boa, então contusão muscular, eu nunca fui de ter isso, né? Graças a Deus. E treinava com a Treinava muito, eu sempre fui muito profissional. Desde infantil, se o treinador pedia para dar 10 voltas, eu dava as 10 voltas. Sempre queria ser o primeiro, era um dos primeiros a chegar no treino, o último a sair. Lá no Anortes, quem que era o treinador? O treinador ele era russo, Timur Gespaia. Russo não, ele era da Geórgia. Ele jogou no Newcastle da Inglaterra. Para bater na bola, ele brincava com a gente, bater na bola igual ele, até hoje eu não vi. Jogando, né? Jogando. Um brancão bom de bola. Um branco bom de bola, careca, mas jogava muito. Dava moral pro jogador? Dava moral. Lá tinha mais brasileiros no Anortes com você? Não. Depois que chegou um brasileiro, que foi o Fabinho, jogava no Rio de Janeiro. Chegou a jogar no Flamengo, né? Molecada, foi para lá também, nós fizemos uma dupla legal. Porque aí, quando eu fui para a Europa, aqui no Brasil eu jogava de meia. Quando eu fui para a Europa, já não jogava mais de meia, a gente jogava mais pelas pontas, porque lá usa muito 4-3-3. Fazendo 4-3-3, você já jogava na beirada? Eu já jogava na beirada. Dá para fazer uma firulazinha, então? Aí eu fazia firula, aí era mais gostoso, porque pegava no mano a mano. Pode pegar no mano a mano, jogava pro fundo, puxava para dentro. Puxava para dentro. Fazia uma graça. Fazia uma graça e a torcida gostava disso. Porque você pegou um país muito apaixonado por bola, então você captou logo essa... E por eles jogar um futebol muito assim... robótico, que ele pegava, tocava, passa, faz isso. Quando eles viam uma jogada de efeito, a torcida levantava. Então, quando a bola caía no meu pé, ou desse amigo meu, que era o Fabinho, que era habilidoso também, a torcida levantava, já esperava algo diferente. Era um drible, era uma boa enfiada de bola, uma firula, um passe de efeito. Tá. E do Anortes você teve essas conquistas, aí acabou vendido para o... Aí eu fui vendido para o Metalúrgico Donetsk. Metalúrgico Donetsk, lá da Ucrânia. Da Ucrânia. Mas no Anortes nós disputamos uma Copa da UEFA. Jogamos em casa, empatamos de 1-1 com o Tottenham. O Tottenham? Isso, da Inglaterra. Aí fomos em Londres. Fomos jogar em Londres. Jogamos em Londres, aí tinha um menino novinho, 17 anos. Estava começando a fazer seus primeiros jogos como profissional do Tottenham. Acabou o jogo, eu saindo já com o vestiário, nós tomamos de 4. Perdemos de 4 para eles. Fomos eliminados, aí o rapaz vai e bate nas minhas costas, pedindo para trocar a camisa. Aí eu já falava inglês fluente. Aí, por sinal, passou-se os anos, quem que era a pessoa? Esse Gareth Bale, que hoje está no Real Madrid. O Gareth Bale. Ele era um moleque, ele com 16 anos, já 16 anos já era titular do Tottenham. Exatamente, aí ele pegou e pediu para guardar, para trocar Bale, de camisa. Hoje o ídolo foi comprado por quase 100 milhões de euros pelo Real Madrid. Aí a gente vê, e assim, ele pediu para trocar porque eu joguei um jogo bom. Então ele era um atacante, ele é um atacante rápido também, joga muito pela beirada também, se identificou com você. O Gareth Bale. Se identificou comigo, ele chegou e Você guardou essa camisa do Gareth Bale? Guardei, tenho essa camisa até hoje. Vou colocar ela depois, pendurar ela direitinho num quadro e guardar. São coisas que, assim, né? Marcam a história. Que marcam a história da gente. E de lá você foi vendido para a Ucrânia? De lá eu fui vendido para a Ucrânia. Aí o meu time também não tinha brasileiro, eu era o único brasileiro. Chegou lá no Ucrânia também? Cheguei, não tinha brasileiro no time. Mas no Shakhtar, que
que é o concorrente. Que era o nosso rival, né? Uhum. Que era o pega pra capar mesmo. Aí já tinha brasileiro até Já demais. estava repleto de Já brasileiro. estava repleto. Aí já tinha o Fernandinho, já tinha o Marcelo William, Moreno, o William, já né? tinha o William, já tinha o Wilson, que jogou no São Paulo. E o Sim, lateral direito. Né? Aí, e depois aí foi chegando os mais brasileiros. Mas o que foi legal é que nós todos morávamos no mesmo prédio, né? Ah, é? O Fernandinho morava no apartamento embaixo do meu, o William morava do lado, o Marcelo Moreno do lado do William. Tinha uma convivência boa, sadia? Tinha uma convivência bacana, sadia. A gente sempre se encontrava, ia jogar boliche. Se um perdia o outro, assim, um pouquinho de vista, já ligava. A gente ia um para o apartamento do outro e comia. Né? A gente tinha empregado, pedia os empregados para fazer as comidas, uma pizza, uma coxinha, alguma coisa assim. A comida mais brasileira, Uma comida mais brasileira, né? E o idioma lá, como é que foi? Ó, eu já cheguei lá falando o grego e o inglês. Aí a Mas dificuldade, a dificuldade que lá eles não falam, eles inglês. não se falam inglês nem o grego, eu fiquei perdido. Aí o que eu tive que fazer? Eu já tive que partir pro lado do russo. Eu tive que desenvolver o meu russo, porque eu vi que se eu não desenvolvesse... Tava lascado. Como eu estava num país deles, eu que tinha que entrar na linha deles, né? Não era eles que tinham E que ir quem pro era, lado. qual era o treinador lá? Nosso treinador era Nikolai Kostov. Então, um russo? Era um búlgaro. Um búlgaro. Foi o melhor treinador que eu tive em termos de trabalho técnico e tático. Por quê? Ele entendia muito de futebol. Até então, eu pensava que eu era um jogador que sabia de tática. Quando eu cheguei no Metalurg Donetsk, eu falei assim comigo, eu vou ter que aprender a jogar futebol novamente. Ele desenhava para você como é que você ia... Desenhava, ele sabia a metragem, a distância de um zagueiro para o outro, do lateral para o zagueiro. Como é que você iria passar? Como é que onde eu ia passar, onde segura mais aqui. Ele não é igual aqui, chega no Brasil, o treinador dá coletivo, dá 2 toques, ou só bota a bola para correr no pé do jogador e acabou. Não, lá ele explicava com cada um e mostrava o porquê, e entendia na cabeça. Isso é importante. Sobre essa passagem do William no futebol ucraniano, também uma inserção também, depois disputou um campeonato russo. E o ápice, vamos dizer assim, não vamos dizer o ápice, né? O fechamento de ouro da carreira no Apoel, uma disputa da Champions League, jogo com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. A gente vai saber daqui a pouco, no próximo bloco, terceiro do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho, até já. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Olá, estamos de volta com as Histórias da Bola, aqui desse terceiro bloco. Continuo conversando com o William Boaventura, que lá era apelidado no futebol cipriota de Boa. E depois da passagem no Chipre, atuou no futebol da Ucrânia, uma passagem no futebol russo e posteriormente retornou ao futebol do Chipre no Apoel, poderoso Apoel. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. No bloco anterior, a gente estava se atendo à passagem dele no futebol, logo a chegada no futebol da Ucrânia, no Metalurg, que é o rival do Shakhtar, que é muito mais conhecido aqui no nosso meio, o Shakhtar Donetsk, pela legião de brasileiros mais abastados que atuavam e continuam atuando por lá. Nessa sua passagem lá no Metalurg, em Donetsk, você já chegou com status de jogador de ponta, você já não teve tanto desafio. Embora teve o obstáculo da língua, mas você já chegou com status de jogador. Já chegava para jogar como alguém que queria resolver o problema do ataque, enfim. Certo. Já cheguei com status já, a cobrança foi muita. Só que no começo, o primeiro contato que eu tive com o futebol ucraniano foi muito difícil. Nos 2 primeiros meses ali foi muito difícil. Por quê? Eu tive que aprender a jogar taticamente. Até então, eu já jogava com a liberdade total, mas taticamente eu não tinha aquela responsabilidade
da forma que o treinador nosso pedia. Tinha que ser mais enquadrado. Tinha que ser mais enquadrado dentro do tático que ele queria. E o futebol ucraniano já era muito mais pesado que o futebol grego, o cipriota. Ah, Era nível... muito mais pegada. Não estou falando em termos de nível técnico, em termos de força. Ah. Os jogadores da Escandinávia são muito fortes, fisicamente. Você já sabia, você tinha noção das intempéries do tempo que você iria pegar por lá? 0 graus seria verão por lá, você já sabia disso? Até então eu pensava que seria frio, mas não imaginava o quanto frio ia, né? O quanto frio que era. E quando o inverno chegou mesmo, eu treinava colocava Você chegou lá em que período do ano? Chegou no meio do ano, no verão? Eu cheguei mais ou menos no verão. Julho, agosto? Eu cheguei lá na Ucrânia, foi em julho. Você tá lá, Vim para férias em maio, de férias, fui para lá em julho, calor. Eu assustei, eu pensei, isso aqui que é a Ucrânia, um calor brabo. Um calor brabo. Fomos fazer a pré-temporada na Turquia. E quando nós voltamos da pré-temporada na Turquia, meu irmão, aí sim o frio pegou de verdade. Já começou? Já chegou com aquele frio total mesmo. Eu lembro que nós descemos do aeroporto, já estava com 3 graus abaixo de zero. Você pensou, agora eu estou na Ucrânia. Eu estava na Grécia e a cidade onde eu ficava, a temperatura mais baixa que eu peguei era 7 graus positivos. Então, para cair para menos 3, já estava me arrebentando já. Te arrebenta. E essa cor aqui não aguenta frio, não. Colocou um preto no lugar frio, porque você quer matar com ele, você acaba com ele. Mas... E aí o inverno foi passando, e chegou um ponto que nós treinava debaixo de 29 graus negativos. Jesus! Então... E qual que é o preparo para você treinar com menos 20 graus, menos 30 graus? A gente fazia um treinamento indoor, né? Porque a estrutura do clube era muito boa. Fazia um treinamento de aquecimento indoor. Colocava uma calça térmica, 2 calças por cima, passava uma pomada no pé, colocava uma sacola no pé, e aí sim colocava o meião. Colocava meião e ia para fora. Ia para fora com uma tiara aqui, tampando os ouvidos, tampando os ouvidos. Por causa do vento, né? Por causa do vento, porque as cartilagens que sofrem mais, né? E puxava uma touca na cabeça e até aqui tampando a ponta do nariz também. E luva nas mãos. Isso não treinava igual um robô, cara. Isso não era privilégio do jogador sul-americano, menos afeito ao frio, não. Os jogadores que são os mais acostumados com frio. Até também, os próprios jogadores locais. Também. Porque o inverno, quando ele vem, castiga, não perdoa e castiga qualquer um, né? E qual foi o ponto marcante dessa sua passagem, além de amealhar alguns bons milhares de euros lá no Metalúrgico? Qual foi o ponto marcante da sua carreira lá? Um ponto bacana mesmo era sempre quando a gente jogava contra o Chartar, né? Porque existia era literalmente um Cruzeiro Atlético. Era um Cruzeiro Atlético. Só que eles levavam muito mais vantagem em termos de quê? Jogadores brasileiros. Jogador brasileiro faz diferença, não tem como. Não tem dúvida. Eles tinham 7, 8 jogadores brasileiros jogando como titular. E do meu time só tinha eu, né? Mas era marcante porque tinha aquela gozação. Como nós todos morávamos no mesmo prédio e eram muito amigos a gente... Tinha aquela gozação, amanhã nós vamos ganhar de você. Aquela vez, isso aqui. E o Chartar, por ser um time conhecido mundialmente, os caras pensavam que ia levar vantagem, né? E aí nós fomos para a final da Copa, pegamos ele na semifinal da Copa. A Copa da Ucrânia. A Copa da Ucrânia. Como se fosse a Copa do Brasil. Aqui. Exatamente. E lá era um jogo só, a semifinal, não eram 2 jogos. Não. Já pegamos eles na semifinal, demos o sorteio que era na nossa casa. Bucho. E com 40 minutos de jogo já estava 2-0 para nós. E eu lembro que dentro de campo a gente ficava brincando. Eu ficava brincando com os caras. Hoje não tem corre atrás que hoje não tem como. Hoje tem pra vocês, não. E nosso time dando chocolate. Quem estava no time nesse dia? No time deles? No time deles tinha o Fernandinho, né? Fernandinho da seleção hoje. Tinha o Ilcinho. O lateral direito jogou no São Paulo. Ilcinho jogava. Luiz Adriano, atacante da seleção. O time deles era praticamente um time todo de seleção, né? Era a seleção russa, era a seleção da Croácia. E como é que foi esse desempenho da semifinal? O que ficou marcante dessa semifinal? Além da vitória, foi 2-0? Ganhamos de 2-1. 2-1. Chegamos na final, ganhamos de 2-1. E classificou-se para a final. E classificamos para a final. E o que aconteceu ao final do jogo? No final do jogo, o presidente da nossa equipe chegou dando o aval para o nosso diretor que para cada jogador passasse na segunda-feira no escritório, tinha um bônus de 50 mil euros para cada jogador. 50 mil euros por uma classificação? 50 mil euros pela classificação. Aí ficou... Não, e lá não era brincadeira. Você falou assim, agora eu sou um profissional de Agora eu estou chegando onde eu queria. E lá não era brincadeira, não. Ele chegou na segunda-feira,
já ligava pra gente, ele ligava pra gente e falava, agora é sua vez. Daqui a 15 minutos estou te esperando. Você tinha que pegar o carro, ia pro centro de treinamento, no escritório, no centro de treinamento, eles te davam 50 mil euros em nota de 500 euros. Tudo distribuído. E como é que foi a final depois? Aí, a final, nós pegamos o Metalist. O Metalist, que é outro poderoso clube da Ucrânia. Fomos para a final com o Metalist. O bônus ia ser de 150 mil euros para cada jogador. 150 mil pelo título? Pelo título para cada jogador, né? Uxi. No caso, dava mais de 1 milhão e tantos de euros para dividir entre nós. E com 15 minutos de jogo, já estava 2-0 para os caras, bicho. 2-0, esse peso. 2-0 para os caras, e eu não estava nem pensando no jogo, mas estava naquela situação assim, não é possível que a gente vai perder essa oportunidade. E com 40 minutos, até os 40, nós conseguimos empatar. Vocês 2-2? Fizemos 2-2, nosso time pressionando, sufocando os caras, matando eles mesmo. Acabou o segundo tempo, fomos para a prorrogação. Primeiro tempo da prorrogação, a gente perdendo oportunidade de gol, várias oportunidades. Nosso time era bem superior ao deles. E o futebol é assim, né? Quando você não mata, os caras vêm, o futebol castiga. Uma oportunidade que eles tiveram lá, o cara cruzou na área, um africano veio, subiu mais que a nossa zaga e fez o gol. E aí a gente desabou, já não tinha como mais fazer mais nada, até porque o tempo já não dava. Isso foi uma das grandes decepções da sua carreira. Essa foi uma das grandes decepções. Essa foi uma das grandes tristezas, né? É. A falta do título, né? Óbvio. Porque querendo ou não, te marca no país, te marca no clube, você fica uma pessoa marcada. Exato. E o dinheiro também, que, né, querendo ou não, 150 mil euros. Um profissional do futebol. Profissional, então foi essa perda que foi... Tá. De lá você foi vendido, você teve uma passagem no futebol russo. Isso, de lá eu fui para a Rússia, né? É. Aí na Rússia eu já tive mais afinidade com o futebol, porque o futebol russo já é mais técnico do que o futebol ucraniano. Lá você jogou no Kuban. Lá eu joguei no Kuban, FC Kuban, né? Kuban, FC Kuban. FC Kuban. Qual cidade? É a cidade de Krasnodar, é uma cidade... Krasnodar, muito distante de Moscou? Ela fica 2 horas e meia de voo de Moscou, né? De avião. Então, mais ao norte? Mais ao norte. Mais pro lado da Sibéria? Exatamente. Lá da Sibéria. Isso. E foi um clube assim que eu identifiquei mais com os atletas, né? Porque tinha muito estrangeiro no meu time, tinha muito estrangeiro africano. Como é que foi a convivência com os africanos? Como é que era? Os africanos são muito legais, né? São pessoas muito legais, soltos, só que né? são soltos demais, são muito brincalhões e tem pouca responsabilidade, né? Os caras não têm muita responsabilidade. Eles já não são tão profissionais quanto os europeus, já são bem largados, né? Eles têm uma convicção de uma coisa e botam na cabeça que eles têm que fazer aquilo e não dá ideia para o treinador. Não mesmo com o treinador, Mesmo com o treinador, eles têm uma opinião muito forte. Então, quando eles se destaca pelo talento próprio e pelas tiradas, habilidades pessoais. Exatamente. E tem a personalidade muito forte, os africanos. Acham que são melhores em tudo, né? Mas, assim, são pessoas muito boas de se lidar, né? São muito brincalhões. Alegres, gostam de dançar, fazer piada, brincar, tirar sarro. Então, do brasileiro, principalmente. Do brasileiro, principalmente. Tanto é que a afinidade deles maiores era comigo, né? O brasileiro, onde que chega, eles gostam muito. O brasileiro é muito bem acolhido no meio do futebol, onde chega, né? Quando é profissional, quando é honesto. Tem brasileiro também que é picareta. Chega no lugar, pelos caras serem muito profissionais, eles já vão podando ele, né? Então, quando você vê que o brasileiro está tendo certo tipo de problema em clubes fora do país, pode saber que ele está aprontando alguma fora. Ele que aprontou. Ele que pisou na bola. É aquilo que você falou, ser um profissional na acepção da palavra, né? Ser um profissional na acepção da palavra. De lá, do Kuban, FC Kuban, você foi para o Apoel. Apoel. Aí eu tinha mais 1 ano de contrato ainda, na Rússia. Aí o Apoel veio com esse projeto de entrar na Liga dos Campeões. Né? Eles já queriam investir pesado. Aí eu fui comprado pelo Apoel. Eles pagaram a multa que eu tinha com o FC Kuban. Você foi adquirir do Apoel um projeto de Champions League, né? Champions League. Aí eu pensei comigo, poxa, a Champions League é o apogeu do futebol. Você já estava com uns 29 anos de idade? Já estava com 30 já. 30 já? Já estava com 30. É a minha oportunidade. É a minha oportunidade. E eu não pensei 2 vezes. Não pensei 2 vezes desde quando eles pagaram o depósito. Isso foi por volta de 2010, por aí, né? Foi em 2010. 2010, né? 2010. E aí eles pagaram a multa do contrato. Aí eu já voltei para o país que eu já estava acostumado, que eu falava a língua fluente. Aí isso revertia algum percentual para você também? Não. Só para o clube, né? Essa aí já revertia só para o clube. Tanto é que eu já estava querendo, eu já estava me vendo incumbido no projeto deles. Eu queria disputar uma Liga dos Campeões. Eu já não estava nem mais pensando no lado financeiro. Em termos de ganho. E o Apoel, como é que
formou jogadores de vários países, mas... Aí ele começou a buscar jogadores, aí já buscou eu como brasileiro. Já tinha eu, tinha Gustavo Manduca, tinha o Marcinho, que foi campeão brasileiro com o Santos. Marcinho. Foi campeão brasileiro com o Santos. Buscou o Kaká, que era um zagueiro que jogava em Portugal, e o Ailton Almeida, que é conterrâneo nosso aqui de Amatita, né? Não, um atacante. Atacante. Você tecia muitos elogios aqui nos bastidores em relação a isso aí, dizendo que era um jogador diferenciado, um atacante em nível de seleção, que o destino esse é um acabou não levando. jogador diferenciado. Foi, para te falar em termos de jogador completo, esse foi o melhor jogador com que eu joguei. No Brasil, ele atuou no... Ele começou no Atlético Mineiro, né? Do Atlético. Categoria de base do Atlético Mineiro. Aí teve a mesma história que a minha. O Galo já tinha um convênio com o Tupi e ele foi emprestado para o Tupi. Do Tupi ele foi para... Do Tupi ele foi para a Suécia. Chegou na Suécia, fez um campeonato, foi vendido por 300 mil euros, o Atlético vendeu ele por 300 mil euros, passou 6 meses, o FC Copenhagen da Dinamarca comprou ele por 3 milhões de euros. Aí o pessoal do Galo pensou que tinha sido sacanagem do pessoal da Suécia. Aí foi um negócio, foi business da bola. Foi o business, exatamente. E lá e o Apoel, como é que foi essa passagem? Foram 3 anos? O Apoel já foi 3 anos. Disputou uma Champions? Nós pegamos o time nós fomos para a UEFA primeiro, tentamos disputar a UEFA. Pegamos o Getafe, perdemos lá de 1-0, ganhamos em casa. O Getafe é das cercanias de Madrid. Exatamente. E não conseguimos entrar na UEFA. Fomos campeão no país, fomos para a eliminatória da Champions, fomos batendo em todo mundo até chegar no time da Wisła Kraków, da Polônia. Da Polônia. Que é um time famoso também na Europa. Poderoso, não. Poderoso. Perdemos na casa deles, ganhamos na nossa casa, eliminamos eles na nossa casa, de 3-1. Perdemos lá de 1-0, ganhamos de 3-1. E ali foi quando a gente se deu por si que era um sonho que estava sendo realizado. Aí foi para a fase de grupos da Champions. Aí nós entramos na fase de grupo da Champions. Isso foi 2011? 2011. 2010 para 2011, temporada 2010-11. Ficamos todos ansiosos, todo mundo feliz. E pegou um grupo com quem? Apoel? Aí nós pegamos um grupo. Aí ali a gente já acabou o treinamento, nós fomos para a sala lá de TV para ver o sorteio. Aí caiu Porto, tinha sido o atual campeão europeu da Taça UEFA, Shakhtar, que tinha sido um ano antes, Zenit, que há 3 anos atrás tinha sido campeão também da Copa da UEFA, o Zenit da Rússia. E o Apoel. O Apoel a gente era tratado como a zebra do grupo, né? Patinho feio. Patinho feio. Tanto é que eu lembro que eu entrei no site da Globo e fui olhar as matérias sobre futebol e falou o objetivo de cada grupo. O Porto era ficar em primeiro lugar, o Zenit brigar com o Shakhtar para o segundo lugar, e o Apoel, eu lembro como se fosse exatamente hoje. Todos iam bater no Apoel, né? Ia ser o saco de pancada da E o que é que deu? O que deu que nós pegamos o Porto no estádio do Dragão, empatamos de 1-1, tomamos um gol, infelizmente foi uma falha do goleiro, né, do nosso goleiro, empatamos de 1-1, pegamos o Zenit, ganhamos do Zenit, pegamos o Shakhtar, ganhamos do Shakhtar, final da história, nós classificamos em primeiro lugar no Primeiro do grupo? Classificamos em primeiro lugar. E depois foi para a fase de mata-mata? Depois nós pegamos o Lyon. Lyon da França. Depois nós pegamos o Lyon da França. O Juninho não estava lá. O Juninho não estava, não. O Juninho já tinha saído. Tinha acabado de sair. O Cris estava. O Michel Basso estava. Michel Basso, né? Lohri, né, que é o goleiro da seleção da França. Vários outros jogadores da seleção francesa também. Perdemos de 1-0 lá. E eu lembro que nós fomos para a sala de conferência. Todo jogo da Liga dos Campeões tem a entrevista um dia antes. Né? E nessa entrevista desse jogo fui eu. O escolhido. Eu fui escolhido. E lembro que eu falei que eles teriam que jogar muito mais do que eles jogarem na França, em Lyon, para garantir a classificação. Aí no Chipre. No Chipre. Tanto era a confiança nossa no time. E um dos repórteres me perguntaram em inglês, eu conversando com eles em inglês, por que eu via essa isso. Confiança? E eu lembro que eu respondi dessa forma, que para eles, como já era o 7º ano consecutivo que o Lyon já entrava nas quartas de finais da Liga, ia ser somente mais um jogo. E para nós que aquele jogo era o jogo para fazer história. Fazer história. Né? E fez história. E fizemos história. Ganhou de quanto? Nós ganhamos de 1-0 no tempo normal. Prorrogação continuou de 0-0. Na prorrogação e fomos para os pênaltis, eliminamos eles nos pênaltis. Você chegou a bater pênalti ou não? Rapaz, eu estava escolhido para bater, mas eu dei sorte que o Michel Basso errou antes. Eu ia bater pênalti. Eu ia bater o pênalti. Eu era o 5º a bater, mas... O 5º do seu time, mas não precisou. O Michel não precisou, não. Errou e... O Michel errou, já me ajudou bastante, porque... Sinceramente... O mundo ia cair na cabeça. A gente fica... Por mais experiente que a gente seja, é tenso. E depois foi para um mata-mata com o Real Madrid. Depois fomos para o mata-mata e eu lembro que... Antes de pegar... No momento que nós ia ver
o outro sorteio para qual clube a gente ia pegar, eu lembro que o Guardiola, que era o técnico do Barcelona, Pep Guardiola. ele falou que ia ter o maior prazer de enfrentar a gente, não sabendo que ia ser um jogo fácil ou um jogo difícil, só para cumprimentar cada um dos jogadores pelo feito que tinha feito. Que nunca um time na Europa, pequeno igual o nosso, considerado pequeno em relação aos grandes, aí é pequeno, né? Tinha feito aquele feito. Então foi um marco histórico. Depois você foi para um mata-mata com o Real Madrid. Depois né? fomos para o mata-mata com o Real. Primeiro jogo do Bernabéu? Não, primeiro jogo em casa, até os 74 minutos 0-0. Real Madrid tendo dificuldade para passar até a nossa intermediária, para chegar, a gente tendo um pouquinho de facilidade, né? Com aquela empolgação toda. Aí, de repente, o treinador do Real coloca o Marcelo e o Kaká. Aí acaba. Acabou com... Aí, até 74 minutos, eles não tinham marcado um gol. Depois de 16 minutos, eles marcaram 2 com a entrada do Kaká e do Marcelo. Entraram e desequilibraram. 2-0 para os caras na nossa casa. O jogo de volta foi 3-1 para eles. Lá no Santiago Bernabéu. Lá no Santiago Bernabéu. Qual foi o estádio que você... O maior prazer que você teve de jogar? O maior prazer, assim, de estádio, sensação gostosa de jogar. Foi no Santiago. Santiago Bernabéu. Porque ali você vê que os maiores da história já pisaram naquele campo. O mundo da bola, né? O mundo da bola. Ali, você jogar contra o maior clube do mundo é uma coisa, né? Você jogar num estádio cheio é totalmente diferente de você jogar num estádio cheio, sabendo que ali passaram os melhores que existiu na história do futebol e contra o maior clube. Porque, querendo ou não, o Real Madrid é o maior clube do mundo. Em rápidas palavras, o futebol na sua vida. O futebol me proporcionou tudo, né? O futebol foi tudo para mim. Você, dos seus filhos, você gostaria que eles fossem futebolistas? Ou você pretende que eles sigam outra carreira ou será consequência? Então, isso vai ser consequência. Eu não vou colocar nenhum tipo de pressão em cima deles por ter sido filho de atleta, ser o que eu fui. Eu quero que eles sejam felizes fazendo aquilo que eles gostam, desde que seja uma coisa direita, uma coisa honesta, né? Honesta, né? Profissional acima de tudo, né? Profissional acima de tudo. Desses clubes que você passou, a maior simpatia você nutre, não tem preferência? Você ainda tem laços? Eu tenho laços, assim, que sempre me ligam ainda, né? Todos os clubes que eu passei, as pessoas ainda me ligam. Mas, assim, que ficou um amor muito grande foi o Anortos. O amor, né? O Anortos foi um clube que me deu muito amor. E o Apoel, porque me fez me sentir um jogador de verdade. Aquele foi o Você fechou com chave de ouro sua carreira? Eu fechei minha carreira com chave de ouro. Eu posso dizer assim, eu joguei aquilo que todo jogador sonha jogar. Joguei uma partida que todos os jogadores têm vontade de jogar. Eu vejo que a Liga dos Campeões, eu tenho isso em mente, é muito superior do que a Copa do Mundo. Por quê? Na Liga dos Campeões, você tem todos os melhores jogadores do mundo. E na Copa do Mundo, você não tem todos os melhores jogadores, não. Muitos às vezes ficam de fora. Muitos ficam de fora. Os melhores ficam de fora. Mas na Liga dos Campeões, os melhores estão lá. Valeu todo o esforço da dona Ana, né? Com certeza. Com certeza. Valeu a pena. Ela ficou orgulhosa. Orgulhosa, né? E você orgulhoso de ser filho dela. Eu também orgulhoso demais também. Muito obrigado por ter aceitado a convite aqui do Histórias da Bola. Obrigado. Fiquei muito feliz. Algumas histórias. A sua história é muito vasta. Obrigado. Cabe um outro programa no futuro. Obrigado. E vai fazer certamente, porque eu fiz questão de trazer em relação do exemplo que você deu, de que todos nós aproveitamos as oportunidades na vida, sendo profissionais, sendo honestos acima de tudo, sendo dedicados, a gente pode vencer. Com certeza. E você deu essa lição na sua carreira. Por isso você, um personagem eterno aqui do Histórias da Bola. Obrigado, eu que agradeço. E com o William, a gente produziu um História da Bola maravilhoso, com certeza. Aquela carreira de atleta profissional digna de ser reverenciada e ser seguida, tanto por quem consegue jogar futebol, quem gosta de futebol ou quem um dia há de ser um atleta profissional. Muito obrigado a você, telespectador e telespectadora, pela companhia e até um próximo História da Bola, querendo Deus. Um abraço, até lá.